Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Thelma e no vídeo de hoje eu vou pintar com vocês esse lindo cesto de lírios. Uma bela sugestão de pintura em tecido. O desenho está em tamanho A4. Vocês podem tirar um print e imprimir. E depois vocês ampliam do tamanho que vocês precisarem. Eu também vou colocar esse desenho na aba post do canal. Vocês podem pegar o risco por lá também. Para pintar o cesto, eu vou usar as cores marfim, marrom café e rústico. É uma sugestão de cores, vocês podem usar as cores que vocês tiverem. Vamos começar a pintar então? Ó, pode observar que o meu pano está um pouco maior. Vou pegar o marfim e o marrom café. Vou pegar um pouco do marfim. Vou começar pintando por esse... Eu deixei o risco bem forte para poder aparecer os risquinhos. Se vocês não deixarem muito forte, vocês podem fazer assim, ó. Riscar um pouquinho do marrom café e riscar, tá? Que eu preciso que esses riscos apareçam. Então, ó, eu vou fazer bem... Pegar o marfim e vou começar pintando pelo centro. É muito importante também tampar todos os buraquinhos do tecido, viu? Observa bem para que não fique aparecendo essas falhinhas. Ó, eu passei por cima do risquinho, mas ainda não sumiu, tá? Porque às vezes a gente passa o lápis e o lápis não fica muito forte. E quando a gente vai pintar, a tinta acaba apagando o lápis e a gente perde um pouco do risco. Então, se vocês acharem mais fácil riscar um pouquinho só para a gente poder ver, quando a gente pinta a tela, a gente risca. Aqui sumiu um pouco, mas eu ainda consigo ver. Então, pintei quase o centro todo. Vou passar mais tinta aqui, ó, que aqui tá bem pouquinha tinta. E eu ainda tô vendo os furinhos do tecido, tá? Então, agora eu vou pegar o marrom café. Quem não tiver pode usar o marrom também. Eu vou vir por fora. E vou fazendo a união das duas cores, tá? Essa parte de baixo aqui, depois eu pinto. Então, eu vou fazer o contorno dele. Enquanto a tinta tá úmida, eu já venho fazendo a união das duas cores. É muito importante fazer a união das duas cores enquanto a tinta tá úmida. Não espera secar, não. Ó, agora eu volto aqui um pouquinho no marfim e venho girando o pincel. Pego o pincel mais no meio e venho girando e fazendo a união das duas cores. A gente vai ter um tom marrom um pouco mais claro. Pegar um pouquinho do marfim e venho fazendo sempre a união das duas, ó. Porque a minha intenção é que fique um marrom mais claro, não tão claro que nem o marfim, porque depois a gente vai precisar de uma cor clara. Para fazer a cesta, tá? Então, a gente vai fazer... Vou tampar quase tudo. Deixando um marrom bem claro aqui no centro. Lembra do meu risquinho aqui, ó? Tá aqui, ó. E o outro tá aqui. É muito importante, ou vocês riscam bem forte isso aqui para não sumir, ou então a gente sempre põe essas linhas guias pra gente também não se perder com o risco. Ó, o risquinho tá aqui, ó. Tá aqui, o outro tá aqui. Então, eu tô pintando e observando ele.
Não é minha intenção perder ele do risco. É um jeito mais fácil, gente, mas se vocês tiverem um domínio, também vocês não precisam se preocupar tanto, não. Pinta e depois risca por cima. Mas como eu sei que tem muita gente que está começando na pintura, eu também dou um jeito mais fácil para os iniciantes, tá? Ó. O risquinho tá aqui. Observa que não ficou muito escuro o cesto. Eu vou pintar tudo aqui também e já volto com ele pintado, tá? Essa parte aqui é mais o marrom café mesmo. Eu vou pegar a cor rústico agora. Vou pegar o pincel também número 8, que é um pouquinho menor, e vou fazendo... Vou colocar aqui, ó. Vai escurecer um pouco mais esses cantinhos, tá? Então, vou fazer nessa parte aqui todinha, que seria a sombra. Por baixo das folhas. Então, vocês podem pintar tudinho aqui por baixo, tá? Escurecer. Pronto, escurecer tudo. Lembra dos nossos risquinhos? Tá aqui, ó. Um tá aqui. Por isso que é importante a gente marcar, porque quando a gente vai pintando, a gente acaba perdendo. Né? E aqui tá o outro. Pronto, agora, pintar essa cesta não é muito difícil. Vou pegar um pouquinho do rústico. Eu vou fazer assim, ó. Essa cesta tem uns risquinhos, tá? Então, a gente vai fazendo, vai marcando com o pincel mesmo. Com o rústico, você vem fazendo... Não precisa ser muito reto, reto ficaria assim. Então, eu tô fazendo meio curvadinho. Deixa eu tentar ampliar aqui. Pra vocês poderem ver. Ó, meio curvadinho, você vem fazendo uns risquinhos. Já for formando o desenhozinho da cesta. Eu pego bem pouquinho a tinta também, tá? Quando eu pego muito, eu passo várias vezes para apagar a marca. Então, a gente já vem riscando. São pequeno, é pouquinho curva, tá? Não é não é muito reto. Reto seria isso, ó. Então, a gente não vai fazer reto, a gente vai fazer meio curvadinho. A gente vai pegar um pouquinho mais de tinta, ó. Vou fazer aqui, ó. Venho, faço um meio círculo, tá? Eu só peguei bastante tinta só para vocês poderem ver. Agora, venho e faço o outro por baixo. Deixa eu vou apagar aqui. Então, venho fazendo o outro por baixo, ó. Já vai formando aqui, eu apago com o próprio pincel e venho pro próximo. Sempre um pouquinho a tinta no pincel. Vou fazer aqui em cima. Então, são pequenas curvas, a gente vai fazendo um por um. Tá? Fazendo mais aqui, ó. Aqui é bem pouquinho, só metade. Meu pincel tá meio grosso, mas é bom que a gente já esfuma bem, ó. Pra me esfumar aqui, eu tô fazendo vai e vem. O pincel vai e vem, eu apago um pouco da tinta. E ele já vai formando. Tá? Aqui é só uma coisinha que vai aparecendo. Deixa eu pegar um pincel menor. Vou pegar um pincel número 6 agora, que aquele era o 8. Ó, o menorzinho é mais fácil até, ó. Então, a gente vem aqui e continua. Dou uma pulada aqui na folha. Eu vou terminar toda a cesta, que agora é tudo assim, tá? Essa primeira parte
é toda desenhada no pincel assim, com os risquinhos, tá? E já volto. Agora nós temos a parte da sombra toda marcada, então nós vamos fazer a parte da luz. Observe que agora fica um pouco mais fácil pra gente saber aonde que a gente vai pôr a luz. Então a gente vai fazer nessas partinhas. Lembra que eu falei assim, que eu não queria que ficasse o marfim aparecendo, porque a gente ia usar ele depois? Então é agora que a gente vai começar a usar. Bem pouquinho, ó, com o cantinho do pincel. Eu tô usando o pincel de lado. Tá? Eu pego só um pouquinho no cantinho do pincel. De lado, a gente vem marcando a nossa luz. Então é um pouquinho trabalhoso, mas o efeito final fica bem legal. Ó, cantinho do pincel, sempre cantinho do pincel. E a gente vem marcando a nossa luz. Ó, aqui já ficou um pouco mais claro, né? Então aqui a gente já sabe que aqui tá a nossa luz. Observa que eu não peguei muito aqui ainda, tá? Tô fazendo mais o meio. Fazendo bem o meio. Depois a gente vai pegar um pouquinho mais do branco também. Tá, agora aqui, ó, desse lado aqui, tô pondo a mão assim pra não tampar o desenho, tá, ó. Em cima dessa parte marrom, a gente não vai botar em cima dele, mas na parte de cima, onde ficou claro, tá, ó, a gente vem e põe um pouquinho do marfim. Olha como já aparece mais a cestaria. Lembra de deixar bem curvadinho. Tá, ó. Tirar um pouco do excesso aqui. Agora eu vou trabalhar com branco. Bem pouquinho do branco, tá? Eu vou trabalhar mais nessas partes aqui, ó. Que é onde tá a luz, tá? Então, eu vou deixar mais clarinho ainda. Como tá um pouco úmido ainda, não vai misturar muito, mas vai ficar um pouco mais claro. Um pouquinho só também do marfim aqui. Bem pouquinho. Que essa parte aqui é um pouquinho mais escura, tá? No cantinho é um pouquinho mais escura, tá? Só pra gente poder ver um pouquinho do desenho. Agora, só vou dar um ajuste nas cores. Ó. Então, eu só vou arrumar um pouquinho as cores aqui, que meio que... Essa parte aqui de cima, assim, a gente só vem dando um pouquinho de ajuste, mas é bem pouquinho, onde vocês quiserem, tá, ó. Bem pouquinho, tô posando agora aqui o rústico, tá? Arrumando um pouco do tom. Às vezes mancha um pouquinho, então a gente vem e arruma um pouquinho, tá? Os detalhes que a gente vai corrigindo. Ó. Eu vou esperar secar, para depois a gente arruma mais ainda a luz e sombra, ó. Aqui, né, a gente vem tirando um pouquinho e a gente vem arrumando. Aqui um pouquinho também, ó, a gente vem só botando um pouquinho de tinta e a gente vem acertando, tá? Agora a gente vai pintar as folhas. Para pintar as folhas, eu vou usar cor verde folha,
verde musgo, verde pinheiro. Também vou usar o branco, tá? Ó, eu vou começar por essas folhas aqui. Pegar essa daqui, ó. Ela tem a parte dela que a folha tá dobrada. Então, vou pintar a parte de trás. Tô usando verde folha, tá? Vou pegar um pouco do branco e vou passar nessa partinha da dobra da folha. A folha aqui, eu não vou fazer com muitos detalhes, não. Porque nós temos um pano bem bonito já, que são os lírios. Ficou bem definido, né? Agora eu vou pegar o verde pinheiro e venho fazendo a sombra por baixo dessa parte mais clara. Tiro bem as marquinhas. Agora eu vou pegar... Vou pegar um pouquinho aqui. Aqui também tem umas folhinhas, ó. Perto do lírio. Então, vou pegar o verde folha. Um pouco do branco. Então, só vou fazendo isso, tá? Vou passar um pouquinho do verde e um pouco do branco. Como eu precisava estar sujo com o verde pinheiro, ficou já esse tom. Ó, viu como ficou escuro? Já apareceu um pouco do verde pinheiro. Então, o verde pinheiro eu vou fazer para dar um tom um pouco diferente na folha. Agora, eu tô usando o verde folha, tá? Ó, não encostei muito na outra folhinha. Agora, venho com o verde pinheiro para fazer a sombra. Separar as duas folhas. Fazer aqui como essa folha aqui é um pouquinho maior, a gente faz o veiozinho dela. E aqui eu venho com branco. Vou pegar um pouquinho do verde folha. Nessa parte aqui que tá bem perto da outra folhinha, eu deixo o verde pinheiro, né? Pra só separar. Aqui perto também do lírio, seria a sombra que essas folhas projetam, tá? Então, essa parte das folhas eu não vou estender muito, porque eu quero pintar os lírios, e os lírios vai demorar um pouquinho mais. Vou fazer só mais uma, que é o verde, tô usando o verde folha agora, e aqui essa aqui também tem uma dobrinha. Então, eu vou pintar a primeira parte da folha, sem a dobra. Vou passar quase tudo verde folha. Agora, a parte da dobra, não lavei o pincel, eu vou pegar o branco e venho com o verde junto. Então, ele não vai ficar branco, vai ficar um verde mais claro, que a gente vai mesclar com o verde folha. Agora, eu venho com o verde pinheiro e acentuo mais ainda essa dobra aqui, ó. Pode usar um pincel menor também, tá, gente? Eu tô fazendo só com o mesmo pincel, mas vocês podem trocar de pincel também, ó. Verde pinheiro. Agora, nessa parte aqui, que lembra? Temos a sombra da folha de cima. Então, a gente vai colocar só o verde pinheiro. Se ficar muito claro, depois eu venho com o verde pântano, dando só uns toquezinhos. Ó, fiz as nervurinhas da folha. Tá um pouquinho de verde pinheiro aqui também. Porque esse pedacinho aqui é a luz, mas ele ainda é verde, né?
Eu vou deixar como sugestão, se vocês quiserem, pegar um pouquinho do siena. Eu vou passar um pouquinho do siena em algumas folhinhas, só para ela ficar um pouquinho mais... Aqui não, porque é perto do cestinho, tá? Então, eu vou passar um pouquinho só, para dar um outro tom de verde, tá? Mas é só sugestão, se vocês não quiserem deixar só verdinho, não tem problema. Mas também dá para fazer para envelhecer um pouquinho e dar um pouquinho mais de cor na folhinha, tá? Eu volto pintando agora os lírios. Vou terminar as outras folhinhas do mesmo jeito, usando as mesmas cores. E nós concluímos o trabalho com os lírios, tá? Pintei mais algumas folhas e agora vamos pintar esse lírio aqui. Esse lírio, ele vai ser branco. Mas para pintar ele branco, eu vou usar como base o marfim e o caque. Depois vamos colocar a luz branca, ele vai ficar branco, tá bom? Eu vou começar com o marfim. Vou fazer essa pétala, tá? Pinto bem. Deixa eu aumentar aqui. E já vem também com o caque. Ele é uma cor escura. Um bege, né? Mais escuro. Mas a gente já vai clarear ele. Ó, quando você passa o marfim, ele fica um pouco mais claro. Vou pintar todas as pétalas, tá? Essa daqui eu vou pintar mais pro meio. Passar bastante tinta para tapar todos os furinhos do pano, tá? E com a cor caque, eu vou vir mais para essa parte de dentro. Vou dar profundidade nessa parte aqui de dentro da pétala, que seria dentro do lírio, tá? E também mais nas pontas, porque as pontas eu quero que fique mais branca também. Então, agora, eu vou colocar um pouco mais de escuro nas pontas. Agora, botar o marfim, pra gente poder fazer o branco. Eu vou esperar também ela secar um pouco, tá? Ó, vou passar o caque nessa parte de dentro da pétala. É um bege bem escuro, né? Quase um cinza. Agora eu vou passar o marfim na ponta. Misturo bem as duas cores. E aqui também do mesmo jeito, eu vou passar o marfim mais no meio. Que é uma pétala maior, né? Então, o marfim mais no meio. E vou vir com o caque. Se você não tiver caque, pode usar também ou cinza. Se não tiver, usa um pouquinho põe um pouquinho do preto no branco. Aí vocês conseguem um tom de cinza. Só não deixar muito escuro. O ciano também dá certo, viu? Só que o ciano vai ficar um pouco mais amarelado. Ou sépia também. Só toma cuidado com o sépia também. Põe um pouquinho de branco para clarear um pouco o sépia. Para vocês não ficarem com a flor muito escura. Ó, venho com o caque. Essa pétala aqui é da outra flor. Então, tomar cuidado só para não pintar. E aqui temos
a base da nossa flor. Troquei de pincel, eu peguei o pincel um pouco menor, o pincel número 6. Agora, vou fazer agora alguns detalhes aqui nas pétalas delas, do lírio, que é um risquinho assim no meio. Vou usar a cor do caque mesmo, tá? Ó. Faço o risquinho e já venho esfumando para tirar a marca, ó. Não ficou uma marquinha? Então, eu já venho passando com o próprio pincel para apagar essa marquinha. Ficar um pouquinho mais do marfim. E a gente vem clareando um pouco, tirando essa marquinha. Tá? Então, todas as pétalas vão ter esse risquinho, essa nervurinha, né, que a gente chama. E vem com um pouquinho do marfim só e a gente já vem acentuando. Esse aqui também tem. Uns pequenos detalhes que a gente vem colocando agora. Agora eu vou pegar o branco. Meu pano tá um pouco úmido ainda, mas a gente vai pegar o branco, ó, já como aparece bem, tá vendo? E a gente já vem iluminando com branco. Já deixando ele mais claro. Então, essa parte aqui de cima, também eu já vou botar branco, olha como aparece bem. Lembra que a intenção mesmo aqui é clarear bem para deixar ele com aspecto de branco mesmo, tá? Ó. Vou botar mais para cá, ó. Mas essa aqui, a luz tá mais aqui, ó. Então, ó. Então, a gente vai deixar ele mais claro essa parte aqui mesmo. E essa também. Se ele tivesse um pouquinho mais seco, ajudava também. Mas eu tô fazendo com ele úmido ainda. Mas a gente consegue ver que ele tá clareando bem, né, ó. Então, aqui, ó, essa parte aqui de dentro. Como aparece bem já o branco. E essa parte aqui, ó. Tô fazendo movimento vai e vem, porque eu quero que ele clareie bem mesmo. Essa pétala aqui, ela tem uma dobrinha. No risco a gente consegue ver. Aqui eu acabei pintando, não deu pra ver muito. Mas ela tem uma dobrinha, então eu vou fazer aqui, ó. Eu vou deixar o risco, ó. Vou fazer aqui assim, ó. Uma meia lua aqui. Vou pegar só um pouquinho do marfim. Um pouquinho do caque, pra gente ajustar aqui, ó. Então, essa pétala dobra mesmo. Então, aqui a gente vai fazer isso com o branco, ó. E vem iluminando. Passar branco nessa daqui agora, ó, por fora, já venho esticando a tinta pra baixo, tá? Ó, movimentos vai e vem mesmo. Aqui e aqui. E nessa aqui também, tá? Observa como tá ficando bem claro, né? Então, eu vou esperar secar um pouquinho mais, porque o branco vai destacar mais quando estiver mais seco. Deixa eu botar aqui um pouquinho mais nessa pétala aqui, ó. Então, eu só tô colocando tinta sobre tinta, não tá aparecendo muito, mas
Mas já clareou bem, né? Para finalizar, eu vou pegar a cor sépia e vou pegar esse pincel também, que é o filete, e vou fazer o pestilo da flor, tá? Faço o cabinho e faço um miolinho. Vou fazer mais um aqui. Dá um pouco mais de profundidade aqui com sépia mesmo. O nosso risco tinha 3 cabinhos, né? Então, vou fazer só o 3. E mais um aqui, ó, que ficou clarinho. E com sépia eu dou um pouquinho mais de profundidade. Vou fazer mais um aqui, ó, só pra vocês verem. É bem fácil, tá? Pega o pincel bem em pé. Mesmo que com o risco apagou, que a gente pintou por cima, né? Então, acabou apagando. Mas não é muito difícil fazer, não. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou terminando com o lírio branco. Vou fazer um novo vídeo pintando os outros 2 lírios num tom laranja. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva também no canal. Isso me ajuda muito. Fique com Deus, até o próximo vídeo.